Paraíba Tintas e Construções é uma referência para você que deseja reformar ou construir. Referência em tintas. Para quem deseja trocar o piso da sua casa com qualidade e durabilidade, Paraíba Tintas e Construções tem para você uma diversidade em produtos hidráulicos. Extensões, tomadas, interruptores e luminárias você encontra aqui. A diversidade de ferramentas para pintar ou fazer qualquer uma outra atividade, Paraíba Tintas Construções garante o melhor para você. Agora você já sabe que Paraíba Tintas e Construções é referência em Tailândia e em região. Então, o que você está esperando? Vem para cá! É isso aí, muito boa tarde, são 16h04, horário de Brasília. Na Bélgica são exatamente aí 21 horas e provavelmente também deve ser 21h04. Nós iremos conversar nessa tarde aqui no TN Brasil TV, o outro ponto de vista, com a escritora brasileira, residente na Bélgica, Isa Colli, que está lançando, né, o seu livro Incêndio no Museu. Então nós iremos aqui bater um papo muito legal, conhecer um pouco mais sobre a vida, né, e as obras da querida escritora Isa Colli. Muito obrigado, Isa, por aceitar o nosso convite e conversar conosco diretamente de Bruxelas. Boa tarde, Tassiano. É um prazer muito grande participar aqui do seu programa e certamente passaremos bons momentos aqui conversando. É isso aí. A escritora, né, Isa Colli, é jornalista e também empresária. Criou a editora Colli Books, imortal da Academia Internacional de Literatura Brasileira. Então, vamos ainda conversar um pouco mais sobre esses detalhes relacionados à escritora. Isa, você é brasileira, reside no momento na Bélgica. A cidade é Bruxelas? Não, eu moro em Waterloo. Bem pertinho de Bruxelas. Waterloo. Waterloo, né? Parece uma palavra francesa, né? É o mesmo local lá do Napoleão Bonaparte, não? Sim, foi aqui que Napoleão perdeu a guerra. Isso, a Batalha de Waterloo, né? A Batalha de Waterloo, isso. Isso aí. Mas aqui no Brasil, você me falou que é de origem capixaba, não é isso? O Espírito Santo. Eu nasci em Presidente Kennedy, interior do Espírito Santo. Lá no interiorzão do Espírito Santo. Agora, o que te fez ir à Bélgica? E morar na Bélgica? O amor. Conheci o amor, mas conheci no Brasil. E vim embora, acabei vindo morar na Bélgica porque conheci o meu esposo em Brasília e não teve outro jeito, né? A Bélgica me escolheu. Certo. Quando você falou aí em amor, conheceu o amor, Bélgica, teve um bocado de olhos por aqui que brilharam, sabe? Um bocado de gente querendo encontrar um amor assim, né? Que vá para a Bélgica. É isso aí. Isa... Mas quando a gente planeja, eu acho que não dá muito certo, não. Dá não, né? Eu acho que não. Tá certo. Isa, vamos lá. Ao todo, você escreveu 33 livros, 34 com incêndio no museu, certo?
Na verdade, eu escrevi 103 livros. Lançados, eu tenho 34. Certo. Ok. Sem falar no momento aqui do incêndio no museu, quais são as obras que mais chamaram aí a sua atenção, que você acha que mais marcou a sua história como escritora? Olha, cada livro tem uma história diferente e marca a vida da gente também de uma forma diferente. Mas um livro Uhum. que foi muito especial, na verdade é muito especial, foi o Recomeço, foi o primeiro livro que eu lancei. Ele conta um pouco da minha trajetória, fala da minha história com o câncer. E esse é um livro muito especial, principalmente por causa do momento que eu escrevi. Um momento muito Certo. doloroso da minha vida. Ok. Os seus livros, eles foram publicados só em português ou foram publicados também aí na Bélgica, que se não me foge a memória, a Bélgica também fala o francês, não é isso? A Bélgica fala francês, neerlandês e alemão. Certo, São línguas do país. certo. Mas e o inglês, que é universal. Uhum, Eu tenho algumas obras traduzidas para o francês e para o inglês. Esses livros foram lançados no exterior e eles estão à venda aí em várias plataformas uhum. do mundo inteiro, graças a Deus. Isa, como é o seu olhar como escritora para o Brasil? O Brasil é um livro, é um país, né? De poucos leitores, mas o livro é caro. Então, o livro é caro em um país de poucos leitores. O Facebook, por exemplo, mostra, de certa forma, Facebook, o WhatsApp mostra quanto o nosso povo tem muita dificuldade com a nossa língua. Quando eu faço pesquisas, perguntas às pessoas, você gosta de ler? A maioria responde não muito, gosto não, não tenho hábito. Pouquíssimas pessoas dizem eu gosto de ler. Qual é a sua visão em relação ao Brasil, ao brasileiro e essa questão da leitura? Precisamos ainda melhorar muito nisso? Ah, com certeza. Mas eu tenho um olhar diferente Uhum. sobre esse assunto, porque você está falando de uma geração que realmente não lia muito, mas atualmente isso vem mudando. E a futura geração, ela está sendo preparada, sim, para ser uma geração leitora. Hoje são muitos os projetos de incentivo à literatura desenvolvido nas escolas, por ONGs, nas comunidades, e isso vem mudando essa geração. Uhum. Talvez a nossa geração, seja realmente uma geração menos leitora, mas Uhum. nós agora estamos construindo uma geração de leitores. Certo? E cabe até aqui uma correção na minha fala, no seguinte, que, na verdade, né, essa geração agora é uma geração que lê muito. Talvez o brasileiro nunca leu tanto quanto nos dias em que vivemos. Porém, é a qualidade dessa leitura, porque pessoas passam o dia inteirinho, né, no Facebook, no WhatsApp, lendo, né, mensagens, trocando, né? Então, o problema é na qualidade, né, na verdade. Mas eu fico muito feliz com a sua visão, né, futurística e otimista em relação a esses trabalhos, né, que estão sendo feitos, que visa aí suscitar, né, uma geração de leitores, não é isso? É verdade. Eu fico muito contente quando eu percebo, quando nas minhas idas às escolas, a, o quanto os professores têm
aplicado a projetos de incentivo à leitura e isso tem dado certo. Eu sou muito otimista em relação à literatura, até porque a literatura ela transforma, né? Assim como todas as artes, ela promove realmente mudança. Ok. Isa, você participou, né, da Feira Internacional Focus Brasil New York, que no caso é o maior evento para escritores brasileiros. Também marcou presença nas feiras internacionais do livro de Bruxelas, Bolonha, Lisboa e Frankfurt. E também, né, recebeu reconhecimento à sua dedicação à literatura, importantes comendas, né, pelas câmaras de vereadores do Rio de Janeiro, Petrópolis e, recentemente, presidente Kennedy. Além disso, foi homenageada pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Esse reconhecimento em relação ao que você tem produzido serve para você como uma inspiração, não é isso, para continuar esse trabalho? Quando a gente desenvolve um trabalho que a gente gosta, que a gente ama, e a gente consegue alcançar o reconhecimento, é gratificante, né? Eu acho que em qualquer profissão isso é importante. Me alegrou muito esse reconhecimento pelo meu trabalho no Brasil. Agora, o gosto pela leitura, né, pela escrita, se deve à influência de seus pais ou surgiu assim naturalmente? Por exemplo, lá em casa, minha mãe, né, estudou somente até a 4ª série, ela é viva ainda, e graças a Deus, reside em Alagoas. Minha mãe era o tempo todo, né, trabalhando. No pouco tempo que tinha, eu via ela com a Bíblia, lendo a Bíblia. Eu sempre gostei de ler. Então, perdi as contas das vezes que ia ao lixão chamado Cobel, lá em Maceió, atrás de revistas, né, livros e etc., para poder ter conteúdo diferente para ler, né? Não tinha internet, computadores, aquela coisa toda lá. Então, se deve a quem esse gosto pela leitura? Olha, Tassiano, a minha relação de amor com os livros, ela começou na infância. Você deve ter visto aí pela internet, que eu sempre falo a mesma coisa, né? Eu respiro literatura, poesia, enfim, e desde muito pequena, né? E tudo isso por influência da minha mãe. Ela comprava livros, contava histórias, e isso esses momentos eram importantíssimos, porque eram momentos de lazer que eu esperava, ansiosa, todas as noites, né? Através desse hábito, eu acabei desenvolvendo o gosto pela literatura, o gosto pela escrita, e descobri que a literatura ultrapassa todos os limites, porque a imaginação da minha mãe era assim, era coisa assim que me encantava, sabe? Eu realmente sou muito grata por tudo que a minha mãe me proporcionou, né? Por ela, mesmo sendo uma mulher simples, ela teve a visão de apresentar esse mundo incrível da literatura para os filhos, e isso foi muito importante. E hoje, claro, eu tenho a oportunidade de compartilhar tudo isso com as crianças, e tudo eu agradeço, realmente agradeço a minha mãe. Essa influência foi muito importante para a minha profissão hoje como escritora. Aí, né, como pano de fundo, o incêndio que ocorreu no Rio de Janeiro em 2018, né, mais precisamente aí no dia 2, né, foi num domingo para uma
segunda-feira, onde mais de 20 milhões de itens, entre fósseis, múmias, peças indígenas e livros raros, foram consumidos. Em 6 horas de incêndio, mais ou menos 90%, né, do acervo foram consumidos pelas chamas. E diante do episódio, é possível, ou foi possível, detectar uma série de falhas, falta de logística, falta de cuidados para com o patrimônio, né, do Museu Nacional. O livro Incêndio no Museu, ele pretende o quê? Tratar, né, do incêndio em si, tratar das riquezas existentes lá e perdidas, consequentemente, ou é um romance? O que é que a Isa Colli pretende com o livro Incêndio no Museu? A minha intenção foi usar a ludicidade para dialogar com as crianças sobre a importância do resgate da história e mostrar que a união, ela realmente faz a força e promove mudança. Eu misturei a história real do macaco Tião, né, todos devem ter ouvido falar do célebre macaco que venceu as eleições, foi candidato, né, teve muitos votos no Rio de Janeiro em uma eleição para prefeito da cidade e acabou se tornando uma personalidade muito importante para o zoológico. Então eu peguei essa história do Tião, né, que é uma história real, e levei essa história, misturei essa história real de Tião e de seus companheiros com uma boa dose de ficção, e o resultado foi homens e animais trabalhando juntos para conter o incêndio e, claro, resgatar aí apagar, controlar o incêndio e resgatar o acervo tão importante do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Certo, certo. Isa, quanto tempo durou aí para poder escrever esse livro Incêndio no Museu? Esse livro nasceu durante a pandemia, né? Porque logo depois eu fiquei muito abalada com o incêndio que aconteceu lá no museu, e até porque era um lugar onde eu frequentava muito e era perto de casa, era um lugar onde eu fazia caminhada na Quinta da Boa Vista, o museu eu conhecia muito bem, o zoológico também. Então, assim, eu fiquei muito impactada com a tragédia. E em um primeiro momento eu foi realmente com todos, né? Como todos os brasileiros, com todas as pessoas que amam a história e tal, decepcionada com tudo. E depois eu pensei, bem, agora vou criar uma história para perpetuar isso aí e ajudar no resgate, né? Para não perder essa memória toda. E aí fui construindo essa história. Primeiro eu escrevi uma história bem pequena e depois fui crescendo. Isso demorou, acho que uns 2 meses. Mas até o lançamento do livro foram muitas mudanças, né? Foram muitas edições. E é um livro pequeno, mas deu muito trabalho. Certo. Quantas páginas, mais ou menos? Agora eu esqueci, mas eu acho que tem umas 46 páginas. É por aí, quase 50 agora, páginas. Como é que você analisou, né, ou analisa o incêndio no museu? Porque ele é o teu ponto de partida, né? É o contexto, né? É a obra-prima, né, do seu livro, na verdade, né? Então, como é que você analisa, Isa, essa perda aí, né? Perdemos aí cerca de 90%, né, do acervo. Só tem uma palavra para definir o que aconteceu: tragédia, perda irreparável. Sabe, é triste dizer isso, mas não tem o que fazer. Aí a única coisa que nos resta é registrar e manter viva essa memória, falando isso para as nossas crianças, né, mostrando essa relação
a importância de manter vivas as nossas memórias e mostrar para elas o que tinha naquele museu que certamente não vão conseguir mais, né, conhecer presencialmente. Certo. Isa, como eu te falei, eu tive um probleminha aqui agora eu acho que é que eu voltei, né? Pronto, eu tive um problema aqui, então uma fala sua eu não consegui te compreender muito, porque justamente tivemos que resolver um negócio aqui no nosso estúdio. O seu livro, ele tem qual é o público-alvo dele? São crianças. Sim. Crianças de 8, são crianças leitoras, tá? Certo. De 7 até 12 anos. Esse é Mas o nesse caso, você pretende mostrar o que para essas crianças? A riqueza foi perdida pelo incêndio? O livro, ele fala de empatia, de trabalho em equipe, fala de companheirismo, ele fala de companheirismo, ele fala dos resgates que aconteceram, fala também daquilo que se perdeu, tá? Com ilustrações, inclusive, não só com texto, mas com ilustrações. Eu crio uma fábula. Na verdade, o Incêndio no Museu, ele é uma fábula que narra a tragédia que aconteceu no Museu Nacional do ponto de vista dos bichos que vivem no zoológico. Então, eles falam do descaso, eles falam eles não entendem muito o que acontece, porque é uma fábula, e eles não têm o mesmo entendimento dos humanos, mas é uma forma de mostrar para os humanos que a união faz a força e que tem valores que a gente precisa, sim, manter. E a união realmente faz a força e promove mudanças. Agora, uma coisa, escritora Isa Colli, enquanto as chamas consumiam, né, o Museu Nacional em 2018, o museu que hoje estamos em 2021, né, então tem cerca de 203 anos, que foi justamente criado, né, por Dom João VI em 1818. E também tem um papel muito importante na história brasileira, porque foi lá, né, que a princesa Leopoldina, né, em 1822, né, assinou a Declaração de Independência do Brasil. Muitas pessoas se consternaram com o incêndio, mas pouquíssimas pessoas sabiam realmente a riqueza, né, cultural que estava sendo ali devorada pelo fogo. O Museu Nacional é o museu mais importante, um dos museus mais importantes do mundo. Ele mantinha ali acervos importantíssimos, como fazia parte do acervo o fóssil mais antigo das Américas, que é a Luzia, né? Sim. Foi resgatado também um meteorito intacto. Isso. Teve resgate importante. As borboletas, se eu não me engano, porque agora eu esqueci, mas eu acho que as borboletas também que foram resgatadas, intactas. Teve alguns resgates. Claro que 90% do acervo foi perdido, mas as pessoas não se dão conta, na verdade, que o museu guarda história e um povo precisa da sua história. E eu sou uma pessoa extremamente voltada para a história do nosso país, do nosso povo, né? Nós somos um país, o Brasil é um país novo, mas é um país muito rico, né? Verdade. Isa, como eu estava falando, né? A questão de o incêndio, né, devorando o museu, muitas pessoas ficando ali consternadas, mas poucas pessoas realmente sabiam a riqueza do que ali existia. Se a gente para aí 10 brasileiros e perguntar qual deles, né, foi ao museu,
eu acho que desses 10, talvez a metade de um ou um vai dizer que foi. Você como escritora, não acha ser necessário que os governos, no caso, trabalhem mais essa questão da ida ao museu e saber o que lá tem? E também com relação à leitura, será que não é importante que os governos incentivem mais a leitura? Eu acho que os governos precisam incentivar a educação como um todo. E quando eu digo educação, estou falando de tudo, né? Estou falando de nós precisamos valorizar a literatura, valorizar as artes, valorizar a nossa história. E eu sou favorável, sim, que os governos invistam mais, que haja mais projetos da iniciativa privada com a iniciativa pública para valorizar e fomentar a cultura, a educação em nosso país. E, claro, nós não podemos deixar morrer a nossa memória. E o Museu Nacional é um museu muito importante, continua sendo, né? Mesmo tendo acontecido essa tragédia, ele continua sendo importante, e a gente tem que falar isso. E a gente precisa mostrar para as crianças. Eu não acredito que a nossa geração vai mudar, sabe? Mas o que nós podemos fazer é deixar um legado para a geração futura. Certo, certo. Isa, eu não poderia esquecer, né, a pergunta. Quais os principais desafios para um escritor? Você já escreveu mais de 100 livros, já, né, publicou 34 com incêndio no museu. Quais são os principais desafios que o escritor enfrenta na sua concepção? Muitos desafios. O primeiro desafio é realmente conseguir colocar no papel aquilo que ele pretende. Porque às vezes aquilo que a gente pensa, a gente não consegue colocar isso, evidenciar isso no papel, colocar. E quando a gente coloca, às vezes a gente não consegue falar aquilo que a gente gostaria. Então, esse é o primeiro desafio. Depois, construir, criar, escrever alguma coisa que realmente vai interessar o outro. E depois conseguir publicar aquilo que você escreve e produz. É difícil, é um mercado extremamente difícil. Você fundou uma editora, não é isso? A Collie Books? Collie Books. Isso. Então, não é um problema para você, pelo menos no momento, publicar seus livros, né? Porque tem Mas eu já publiquei com outras editoras antes de fundar a minha editora. Com relação a isso, é difícil para o escritor publicar um livro? Hoje não mais, né? Com a internet está tudo muito fácil, né? O escritor, ele consegue produzir a sua obra, ele consegue fazer um trabalho independente muito bom, consegue até lançar de uma forma independente também com resultado muito bom. Isso não... Hoje já as coisas estão bem diferentes, né? Antigamente precisava enviar um manuscrito para a editora, esperar a avaliação de um editor, e aí se o escritor tivesse pressa, coitado, com certeza era muito complicado. Agora não, agora está bem mais fácil, né? O escritor, ele consegue produzir e colocar no mercado a sua obra de forma independente, com muito sucesso. Eu fiz essa pergunta porque assim que nós lançamos lá no Instagram, que estaríamos entrevistando a escritora Isa Collie, o que não faltou foram curtidas de editoras, né? De livros, né? E eu estou para lançar um livro. Eu estou para lançar um livro. Não sabia. No próximo mês, falando aqui sobre o prefeito, né? Macarrão, prefeito aqui da cidade de Tailândia. Eu disse: olha, para quem não tinha nenhuma editora aqui no radar, apareceu um bocado.
Eita, que coisa boa, hein? Então, Já pensou, trouxe né? sorte. É isso aí. Olha só, eu não poderia esquecer, né, de mandar um abraço para a assessora Georgette Arantes, não é isso? Georgette Arantes, muito obrigado aí pelo apoio, né, pela atenção, por ter nos ajudado com o material para publicação, para divulgação, e agora nós estamos aqui. Não vai aparecer a sua imagem porque nós não temos a sua foto, senão a gente iria colocar também. Um abraço também para o Beto da Bahia, o nosso amigo que é jornalista, produtor, também trabalha com assessoria, então o nosso parceiro também de trabalho. Então um grande abraço, Beto da Bahia, para você e também para a Georgette. Bom, eu também sou um amante da leitura e não poderia deixar de pedir que a escritora Isa Collin falasse aí para o nosso público quais são os benefícios, né, da leitura, né? Porque a gente, né, já se viu que você é otimista, né, com relação ao brasileiro, né, lendo mais e lendo com qualidade, mas ainda nós temos uma realidade, né, que é um tanto triste no nosso país, que é o ler conteúdo de qualidade que venha de fato ajudá-lo a construir um futuro melhor. Então, Isa, na sua avaliação, quais são aí os benefícios da leitura? E quais os livros seus você indica? Todos os benefícios possíveis. Olha, ler um livro é viajar sem sair do lugar. Isso é importante demais. O livro proporciona um lazer extremamente diferenciado. É tão bom ver um filme, ver uma série, é tão bom assistir a um programa de televisão. E quantos filmes, quantas séries foram baseadas em livros? E uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: todas as artes partem do princípio literário. Antes de escrever uma peça teatral, um filme, um roteiro ou qualquer coisa, escreve-se é escrita, é a literatura que sustenta todas as outras artes. A literatura, ela realmente, ela transforma, ela cumpre esse papel social, esse papel, ela cura, é uma fonte. Eu digo que literatura é remédio, né? Porque um livro, ele é considerado medicamento, né? Os médicos, os psicanalistas, eles indicam livros para as pessoas, né? Como terapia. E olha só que coisa importante, né? Eu reforço que, além de tudo, a literatura, ela sustenta a educação. E a educação é o único caminho que pode levar o homem a mudar de vida, né? E a literatura infantil, ela cumpre esse papel de uma forma extremamente importante. Ela cumpre esse papel social, psicológico, e eu acho que não tenho outras palavras para definir a importância da literatura, a não ser que ela é essencial para todas as fases das nossas vidas. Legal. Principalmente agora, nesse momento de pandemia, né? Sim, sim, sim. Momento ideal, né? Com essa quarentena, momento importante para poder justamente aprimorar o conhecimento e ampliar a cultura, né? Por meio da leitura. Verdade. E entretenimento, né? Verdade. Isa, agora quais são os teus autores, escritores preferidos? Escritores, escritoras? Ai, que pergunta. Essa eu não posso responder. Se eu responder... Se responder gratuitamente, vai adquirir uns inimigos, né? Pois é, não. Essa pergunta, sinto muito, não vou responder. São tantos... Principalmente os da Collie Books. Se eu não citar todos da Collie Books, eu serei linchada. E como a escritora aí não preparou uma listinha, né, com o nome de todos eles, qual o risco de esquecer algum, né?
Pois é, não posso correr esse risco, não. Agora o seguinte, a editora, além do seu livro, está lançando algum outro por esses dias? Ou lançou algum livro recentemente? Nós estamos produzindo alguns autores brasileiros. Claro que o nosso perfil é literatura infantil e infanto-juvenil. E nós temos um livro novo da Thaís Faccioli para sair, temos um livro da Fernanda Gael, temos um livro da Eliane de Santos, um da Rafaela Nunes. Aí eu falando nome de autores, eu vou esquecer algum, vou ter um problema. Temos um livro novo da Nete Lacerda, e temos um livro do Renato e do Marcelo. Será que eu esqueci alguém, gente? Esses livros estão todos assim, alguns estão em fase de produção. Sim. E o do Renato e do Marcelo já está pronto para gráfica. Pronto, mas aí o amigo, a amiga que está agora nos assistindo, ele quer depois ter acesso, conhecer um pouco mais a editora. O que é que ele pode fazer? Ele pode acessar o site da editora, né, o www.colibooks.com, Cole com 2 L's, né, e books, normal, inglês.com. Lá tem todos os nossos livros estão disponíveis em nosso site, e nós estamos aí na internet em todos os grandes marketplaces. Além de algumas lojas, né? Tem muitas lojas físicas também que já têm os nossos livros. Certo, olha, nós estamos se aproximando aí do finalzinho, ainda temos aí uns 5 minutos de bate-papo. Isa, conta pra gente como é morar na Bélgica. Enquanto conversamos, vai aparecer aqui algumas imagens, né, da Bélgica. A nossa produção aí capturou umas imagens, eu acredito, de Bruxelas, né, capital da Bélgica, e de outros lugares aí. Então, como é morar na Bélgica? Olha, morar na Bélgica é frio. Uhum. Não, eu tô brincando, gente. Morar na Bélgica, eu gosto muito da Bélgica, mas, para brasileiro, né, tem sempre um mas. Eu amo muito o meu país, o Brasil. E, claro, nós moramos na Bélgica já há alguns anos, meu marido há 25, 26 anos, eu desde 2014, então a gente se acostuma, né, com outro país e tudo, mas é bom morar aqui fora, mas é muito melhor morar no Brasil. Sim. Isso eu posso garantir. Para brasileiros que gostam do país, brasileiros que gostam do país como eu gosto, morar fora do Brasil é complicado. Uhum. Eu tô falando da minha experiência, tá? Sim, isso. Isa, eu acho que para quem sai do Brasil, principalmente vai morar em algum país europeu, o que pesa mais, eu acho que é a questão, né, da segurança, né, educação também, e a qualidade de vida. É mais ou menos isso? Olha, viver aqui fora é muito diferente. Aqui é outra cultura. Aqui, como você já sabe, você é um pesquisador, você é uma pessoa extremamente antenada com tudo que acontece. Você sabe que aqui a política funciona diferente, a administração pública é diferente, a saúde é tratada de um jeito diferente, mas eu não estou no meu Brasil, né? Essa é a diferença. Claro que aqui nós temos mais segurança, nós temos alguns direitos que no Brasil até existem, mas não são cumpridos, mas eu não estou no Brasil. Essa é a diferença. Com todas as dificuldades do Brasil, eu prefiro o Brasil. Certo. Nesse período de pandemia, hoje a Bélgica, por exemplo, ela registra aí
mais de 1 milhão, né, de casos. 1 milhão de casos. Né, de coronavírus, com quase 25 mil mortos, 24.842 pessoas morreram, vítima do coronavírus. Como é que foi, como é que está sendo vivenciar esse momento de pandemia aí na Bélgica? A população, ela tem colaborado com as medidas restritivas? Como é que tem sido? A população aqui tem colaborado, sim. Claro que existem alguns casos de revolta, como aconteceu recentemente no centro de Bruxelas. Temos agora, inclusive, um caso aqui de um militar que está foragido e sendo perseguido pela polícia, porque ele está ameaçando algumas autoridades por causa da pandemia. Mas acontece de tudo, as pessoas não estavam, ninguém estava preparado para isso, e a pandemia, cada um sentiu de uma forma, e o emocional das pessoas, o emocional está abalado em todo lugar do mundo, isso não tem como fugir. A pandemia não é um caso da Bélgica ou do Brasil, é do mundo todo, então assim, cada um está convivendo, está conseguindo gerenciar isso da sua forma, né? E eu digo isso das pessoas, não estou falando nem da política, eu estou falando das pessoas. Eu, por exemplo, tive durante esse período crises de ansiedade, por causa, acredito, de estar longe dos meus filhos que moram no Brasil, por me preocupar muito com os meus pais, que estavam sem vacina, e, enfim, também por causa do nosso trabalho, que, querendo ou não, as pessoas não podem todas ficar em casa, elas precisam buscar o sustento o pão de cada dia, e tudo isso é tão preocupante, porque junta a falta de vacina, o problema da aglomeração que foi assim, tem sido... Eu não gosto nem de falar muito sobre esse assunto, que eu fico emocionada, e realmente isso mexe muito comigo, porque quando se fala de vidas, de perda de vidas, eu não consigo entender por que não existe... as pessoas não, sabe, estão assim apáticas, enfim, eu não consigo entender por que as pessoas não fazem nada. Eu não quero entrar nesse mérito, porque é muito complicado e você opinar a respeito dessas coisas, né? Mas aqui, na Bélgica, nós, por exemplo, já estamos vacinados. Então, vamos dizer que a crise aqui, ela tem sido grande, tem atingido a todos, mas estamos avançando, né? As coisas estão caminhando para melhorar. Muito bom. Você tocou nessa questão da vacina. Então, no caso, a população da Bélgica praticamente já foi vacinada, 2 doses, 1 dose? Toda a população não, mas parte dela sim. A previsão do governo é vacinar até o final de julho, toda a população. Mas já estão falando, o governo já está falando em 3ª dose, né, por causa das variantes. Sim. E aqui demorou bastante, eu acho que até houve um atraso grande, mas agora as coisas estão... Agora a vacinação está caminhando a passo rápido, graças a Deus. Ok. Segunda dose. Tá? Okay, Segunda dose. Tá certo. Então, quero mandar mais uma vez um abraço para a Georgette. Um abraço, Georgette. Obrigado aí, tá bom? Por todo o apoio nos concedido. Mais uma vez, um abraço para o amigo Beto da Bahia. E vamos aproveitar aqui os minutos finais e perguntar, né? Última pergunta aqui, a escritora Isa Colli. O que esperar do livro Incêndio no Museu? Eu espero que o Incêndio no Museu
alcance o maior número de leitores possíveis, né? E que ele consiga realmente entregar a sua mensagem para as nossas crianças. Nossas crianças, elas aprendem brincando. Toda criança aprende brincando. Então, Incêndio no Museu essa história foi construída para passar essa mensagem de que tudo é possível, de que nós podemos se unir, as pessoas unidas, elas podem conseguir qualquer coisa. A união realmente faz a força. Eu quero deixar isso muito claro. O livro deixa isso muito claro. E essa é a mensagem, e o que eu espero é que realmente ela cumpra o seu papel. Ok, então muito obrigado, Isa Colli, por ter aceitado, né, conversar conosco aqui no TN Brasil TV, com toda a simpatia, educação, né, gentileza. Esteve conosco aí nesses 50 minutos, né, de entrevista, de bate-papo, escritora com mais de 100 livros escritos, 34 incluindo o Incêndio no Museu, lançados, né, devidamente aí publicados, e com certeza o público leitor tem muito a ganhar em conhecimento, ganhar no que diz respeito à ampliação, né, do conhecimento cultural, e com certeza Incêndio aí no museu, vou fazer o esforço para poder adquirir o livro. Eu não quero o e-book, não quero ler ele na internet, eu quero o livro físico. Eu ainda sou daqueles que gostam, eu só sei ler mesmo o livro pegando mesmo no livro. Na internet só textos, artigos curtos, então irei com certeza ler Incêndio no Museu, e desejo que esse livro entre aí na casa do máximo de leitores possíveis e deixe aí a sua sementinha de um futuro promissor no que diz respeito, né, à preservação dos bens, né, culturais, do patrimônio histórico, seja do Brasil ou de outro país, da ideia também do trabalho em equipe, né, da empatia, do amor para com o outro, e assim todos juntos, a nova geração e a geração mais antiga, né? Eu não vou dizer velha, né? Porque ainda sou um cara novo, de 42 anos, né? Possamos aí construir um futuro melhor. Muito obrigado, Isa Colli. Suas considerações finais. Eu agradeço muito por essa oportunidade, Tassiano. E gostei muito de conversar com você, tá? Quero deixar um beijo para todos que nos acompanharam aqui pelo Facebook, pelo YouTube. E a minha mensagem todos nós devemos acreditar em nossos sonhos e se esforçar para concretizá-los. Nada é impossível. Verdade. Pois, grande abraço, Isa Colli. Muito obrigado, tá bom? Tchau, tchau. E até o próximo encontro. Tchau. Até o próximo. Estou à disposição. Tchau, com certeza vamos conversar novamente. Então é isso, amigos e amigas que acompanharam o TN Brasil TV. Tivemos o privilégio de conversar com a escritora brasileira, residente na Bélgica, Isa Colli, que está lançando o livro Incêndio no Museu. Então, a história do museu é fantástica. É triste o episódio do incêndio em 2018, mais de 20 milhões de obras perdidas, mais ou menos 6 horas de incêndio, 90% do acervo foi consumido pelas chamas. Mas os 10% que restaram é um sinal aí de esperança de que as coisas não acabaram, de que o sonho não acabou, de que a vida continua. E a gente manda um abraço para todos os profissionais do Museu Nacional, que
conviveram de perto com aquele drama e que hoje estão aí lutando para, né, reconstruir a estrutura do museu, para fazer com que o museu ele seja de fato aquilo que ele é, né, a maior referência nesse quesito aí no nosso país. Então, um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.